E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a segunda aula do nosso bloco de resolução de questões para a banca CESP. Lembrando que a gente teve uma aula aí introdutória em que eu falei, pelo menos no primeiro momento, sobre a teoria por trás da prova, como que o CESP compreende a avaliação em língua inglesa, o que é bastante interessante. Então volta para aqueles bizus toda vez que você tiver alguma dúvida sobre aquilo. E vamos continuar evoluindo a nossa avaliação aqui de questões autênticas. Trouxe mais uma vez para essa aula uma prova autêntica, uma prova já aplicada pelo CESP, a mesma, inclusive, no mesmo ano em que a gente viu a do bloco anterior, que era uma prova de 2014, cujo enunciado era based on, e eu trouxe uma outra prova também de 2014, mas agora cujo enunciado é according to, o que implica um novo entendimento, o que implica uma outra visão acerca dos itens. Lembrando, então, que o enunciado based on, que foi o que a gente trabalhou no bloco passado, diz respeito à interpretação e inferência. Então é um enunciado muito mais livre, em que você pode e deve ler na entrelinha daquilo que o autor propõe, em que você pode e deve tentar entender a opinião favorável ou desfavorável do autor. Enquanto em um enunciado according to, ou seja, desta aula, as coisas precisam estar mencionadas no texto, ou mesmo que elas não estejam mencionadas de maneira direta, tende a haver uma paráfrase que te leve a compreender aquilo que o item está propondo. Caso contrário, o item está errado. Ah, Lucas, mas ele quis dizer que... Pé, quis dizer que não é algo passível de análise em um enunciado according to. Quis dizer que, deu a entender que, concorda com, discorda de, são análises de enunciado based on. Análises de enunciado according to são pura e simplesmente referentes aos fatos e argumentos ditos pelo autor do texto. Tranquilo? Então vem aqui para mim, para o material, por gentileza. Estamos na nossa aula de número 2. Afasta tudo que tá aí que pode te atrapalhar para você focar 100% nessa aula. Se você quiser me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, vou deixar aqui novamente, @lucashg2. Vai ser um prazer tê-lo em minha rede social para a gente poder conversar um pouquinho sobre as aulas ou tirar as suas dúvidas que forem mais específicas. Pode me seguir lá se você quiser. Tranquilo? Vamos passar aqui. Prática de compreensão escrita, enunciado according to, como eu havia prometido. Na aula passada fizemos enunciado based on, sendo que o enunciado according to, como eu falei, é um enunciado in which you select info. É um enunciado em que você seleciona informações. Então, você vai olhar para o texto, vai retirar as informações dele a fim de verificar se o item está correto ou não, sem fazer inferência e sem interpretar nada muito profundamente. Tranquilo? Cuidado, porque isso não quer dizer que a prova é fácil, tá? Pelo contrário, vocês vão ver que essa prova ela é muito grande. Ela é bem maior. Esse texto tem quase 30 linhas. Então, esse tamanho do texto, inclusive, é para deixar o enunciado according to mais difícil. Porque se eu tenho um textinho pequeno e eu tenho itens que pedem inferência referente àquele texto, eu consigo deixar aquela prova desafiadora, como foi o caso do nosso primeiro bloco, né? No primeiro bloco era um parágrafozinho só de texto e não era uma prova fácil, apesar de ser curta, porque o enunciado based on permite uma série de análises que são mais profundas. No caso do enunciado according to, se eu coloco um textinho pequeno, eu deixo a prova muito fácil. Então o que o CESP faz? Coloca um texto maior, com muitos detalhes, para os quais talvez você nem precise dar tanta atenção. Mas vamos analisar aqui com calma para ampliar vocabulário. De azul, ampliação vocabular. De vermelho, as coisas que eu considero mais importantes, que são de natureza estrutural. E eu coloco de highlighter, né, aqui de marca-texto. Eu falo highlighter porque às vezes eu esqueço a palavra marca-texto de verdade, viu, gente? Eu vou colocar aqui de highlighter amarelo, marca-texto amarelo, aquelas coisas que sempre caem, as estruturas mais comuns na prova do CESP. Vem pra mim. E eu quero tudo bagunçado, assim, tudo escrito mesmo, tudo rabiscado, igual eu deixo aqui. Tranquilo? O primeiro parágrafo já indica qual que é o tema do texto, né? Vai falar sobre o Facebook, que é uma rede social. Aqui você já tem a primeira estrutura de ampliação vocabular, que é social network. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de social network, você sabe o que é o Facebook e sabe que o Facebook é uma rede social. Isso implica dizer que social network é, como se diz, rede social em inglês. Facebook, the social network that celebrates its 10th birthday this week, has astounding statistics. Vamos lá. É uma rede social que celebra o seu 10º aniversário. Birth vem de nascimento, day, dia.
todo mundo sabe como se diz birthday, né? Todo mundo sabe o que birthday significa, que é o aniversário de alguém. Mas faz total sentido em inglês a construção da palavra birthday. Ela não é uma palavra natural, ela é uma palavra composta de birth, que é nascimento, mais day, que é dia. Your birthday é o dia que você nasceu, the date of birth. Tranquilo? Aí então, ele celebra o seu 10º aniversário essa semana e tem statistics, ou seja, dados, números, numbers. Dados estatísticos, números que são astounding. Lucas do céu, eu não faço ideia do que seja astounding. Meu inglês não é bom assim, o que é que eu faço? Você está tendo aula comigo e está estudando aqui no Adelante porque você quer a melhor preparação. Então vamos aumentar esse nível vocabulário aí. Astounding não é uma palavra que só você desconhece. Você e muita gente que estava fazendo essa prova também desconhecia. Porque não é uma palavra muito comum, mas até pela forma como ela está posta aqui, até pela pronúncia da palavra astounding, você imagina que é algo que? Positivo ou negativo? Leia as coisas usando esse tipo de pensamento. É algo positivo, é algo maravilhoso, incrível. Só anotar aí pra mim que astounding é um sinônimo de incredible. É um sinônimo de amazing. Que é incrível, maravilhoso, tem números incríveis, números surpreendentes, números maravilhosos de cair o queixo. In just one decade, it has signed up some 1.3 billion people, half of whom log in on any given day and spend an average of 20 minutes per visit. Aqui ele está dando algumas dessas estatísticas, né? Alguns dos dados do Facebook. Em apenas uma década, 10 years... Por isso que ele fala que é o 10th birthday, né? É o 10º aniversário do Facebook. Ele fez com que as pessoas signed up. O que significa to sign up? É inscrever-se. To sign up é escrever. É inscrever, beleza? Cerca de 1,3 bilhões de pessoas já fizeram a sua inscrição nessa rede social. Lucas, e esse some aí? Opa, vou colocar de vermelhinho aqui, que é uma estrutura importante. Some significa fora de contexto, algum, alguma, alguns ou algumas. Então eu falo que there are some people here in the studio. Tem algumas pessoas aqui no estúdio. Tranquilo? Agora se eu falo some antes de um dado estatístico, o que eu quero dizer, vem ampliar vocabulário aqui para mim. Em textos estatísticos, o que vai aparecer muito fortemente é around, about ou approximately. Todos são sinônimos de some nesse contexto. Ou seja, aproximadamente, por volta de, mais ou menos, more or less, 1.3 billion people. Então, 1.3 bilhões de pessoas não é um número exato, é um número aproximado. Esse some indica isso, ok? Metade dos quais, who aqui, é referente a pessoas, como a gente já viu. E whom também. Só que esse whom é uma pessoa que sofre a ação. Então, essa pessoa é complemento da ação. Enquanto who é a pessoa que realiza a ação. Então, metade das pessoas fazem o seu login. A gente usa essa palavra, né, entre aspas, em português, a palavra login. Você tem que colocar o seu login e a sua senha no e-mail, né? Só que esse login que a gente usa aqui, entre aspas, em português, vem de uma expressão do inglês que é to log in. Primeiro, first you sign up. Primeiro você faz a sua inscrição, cria sua conta. Depois que você cria a sua conta, você cria lá um arroba, no caso do Instagram, ou seu nome lá no Facebook com seu e-mail, e você cria um password, que é a senha. Password, it's the word you use to pass to the next level, né? É a palavra que você usa para passar para o próximo nível, que é entrar na sua rede social. E depois que você já cria isso, tem um nome, né, de usuário e você tem uma senha, you log in. To log in é entrar em uma conta que já está cadastrada. Então, cuidado, tá? Lucas, login e sign up são sinônimos? Não. Sign up é prévio ao login, tranquilo? Então, first you sign up, you create an account, then you log in. Você entra nessa conta, beleza? Volta pra cá. Então, metade dos quais entram na conta em qualquer dia. Any significa qualquer, em qualquer dia. And spend an average, e gasta uma metade, uma média,
Average é mais ou menos também, aproximadamente, around, about, some. 18 minutes per visit. Então, 1,3 bilhões de pessoas têm uma conta no Facebook, metade delas entra todos os dias ou em qualquer dia e passa uma média de 18 minutos logado, ou seja, fazendo alguma coisa lá no Facebook. Aí ele fala que Facebook connects families across continents, friends across the years and people around the world. Ele fala que o Facebook conecta as famílias através dos continentes, amigos que estejam há anos separados e pessoas ao redor do mundo. Anota aí que around the world é uma estrutura que o CESP adora cobrar, por isso estou colocando ela aqui de highlighter. Como é que ele cobra isso? Tem várias outras expressões em inglês que indicam ao redor do mundo, o mundo todo, em todo o mundo. Como é que a gente descobre isso? Eu vou te dar algumas aqui que são sinônimas e já foram cobradas, tá? Aí o CESP manda você trocar uma pela outra. Todas elas são sinônimas desde que estejam presentes nessa lista aqui que eu vou te apresentar. Então você tem around the world, all over the world, over, in the entire ou the whole world, mas nenhuma dessas é a mais comum. Você pode falar around the world, all over the world over, the whole ou the entire world, mas a mais comum é essa daqui, ó. Worldwide. Esta é a favorita do CESP, sem dúvidas, é ela que eles cobram em praticamente todas as provas em que eles apresentam alguma estatística que diz respeito ao mundo todo ou à maior parte das pessoas do mundo. Guarda esse bizu que ele é importantíssimo, beleza? Vamos aqui para a próxima. Ele fala and yet, e ainda assim, mesmo assim. Cuidado porque esse yet tem sentidos diferentes, ele também é muito cobrado pelo CESP, por isso que está de highlighter. Yet tem um sentido que é temporal, time, e tem um sentido que é opositivo, que indica oposição de ideias. Time, no sentido de tempo, ele significa ainda. No sentido opositivo, ele significa mesmo assim. Ainda assim. É mais um concessivo do que um adversativo, né? Então vamos lá. Lucas, como é que eu descubro que esse yet é opositivo, consequentemente é sinônimo de but? Porque se ele é opositivo, ele é sinônimo de but, concorda? Que é mas no sentido de tempo, não. Como que eu descubro isso? Como é que eu vou trabalhar com essa ideia? Anota aí pra mim esse bizu importantíssimo. Para yet ter sentido de tempo, ele tem que aparecer no final da frase. Então eu falo que I haven't finished yet. Eu não terminei ainda. Porque ele está no final. Se ele está no final, o sentido dele é de tempo e ele significa ainda. Caso contrário, se ele aparecer em qualquer outra posição, ele não é temporal e não significa ainda. Por exemplo, deixa eu pegar o pretinho aqui de novo. Eu chego e falo assim, pra você. I like you. Ponto. Yet. Pretinho. Yet we can't be together. Você entende que esse yet aqui não é este mesmo yet? Primeiro pelo contexto, se tiver um pouquinho mais de proficiência na língua, você consegue analisar pelo contexto, que são coisas diferentes. Caso contrário, você consegue analisar pura e simplesmente pela posição dele na frase. Então, pegue esse bizu que ele é importantíssimo para você. O yet, para ser temporal e significar ainda, tem que aparecer no final da frase, geralmente seguido de uma negação, né? Precedido de uma negação. Então, eu não fiz ainda, não terminei ainda, I haven't done yet, I haven't finished yet. Enquanto, se ele aparecer em qualquer outra posição, como aqui no texto, ele aparece no meio da frase, ele é adversativo, sinônimo de but. I like you, gosto de você. Mas, porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, we can't be together, não podemos estar juntos. Tranquilo? Ele fala, yet Facebook's effects on its users may not be entirely benign. Então, não pode ser, esses efeitos do Facebook nos usuários podem não ser totalmente benignos. Entire, inteiro, cadê?
azulzinho. Entire, inteiro. E este sufixo aqui é o mais cobrado pelo CES, aparece em todas as provas, é o sufixo mente, referente aos advérbios, não é inteiramente benigno. Some researchers, search, buscar, research é aquilo que se busca, ou seja, é uma pesquisa. Researcher, esse sufixo aqui indica the one who does, aquele que realiza a ação, nesse caso de pesquisar. Então veja bem, teach é um verbo, employ também. The teacher é the one who teaches, aquele que ensina, o professor. Employer, the one who employs, aquele que emprega, o empregador. Researcher, aquele que pesquisa, o pesquisador. Mais um bizu aí pra você. Então, some researchers, vou até colocar isso aqui de amarelinho também, porque eu tô complementando ali. Pronto. Some researchers suggest that the ability to connect does not necessarily make people any happier. Ele fala que as pesquisas, né, alguns pesquisadores sugerem que a habilidade de se conectar pura e simplesmente não necessariamente, mais uma vez, sufixo de advérbios, não necessariamente faz com que as pessoas sejam felizes de alguma maneira. And it could actually reduce the satisfaction they feel. E pode, na verdade, reduzir a satisfação que eles sentem sobre a própria vida. Veja bem, actually, really. Quantos sufixos iguais aqui, a gente tem. Quando eu falo que é o mais cobrado, menina, o mata-cobra mostra o pau. Olha aí, né? That the ability to connect does not necessarily, necessary, necessário, necessarily, necessariamente. Real, real, really, realmente. Agora eu quero 300% da sua atenção para a palavra actually, que é o falso cognato mais cobrado pelo CESP na história. Actually é um false cognate. Lembra que a gente viu college e attend, que eram false cognates? Attend parece atender, mas não é. É estar presente, to be present. College, na última aula a gente viu que parece colégio, mas não é. Colégio é a mesma coisa que escola, school. College é a faculdade. Actually parece atualmente, não parece? Actual é igual a atual, se você for por uma lógica de formação de palavras, né? É o luai sufixo mente, então atualmente, actually, perfeito. Só que não é verdade. Vem pra cá. A palavra actually, apesar de parecer atualmente, não é. Actually significa in fact, indeed, in reality. Então significa na realidade. Vou colocar aqui desse lado. Na realidade, de fato, etc. Factualmente e tudo mais. Lucas, então como é que eu falo atualmente, meu Deus? Se não é actually. Vou colocar aqui para você a palavra. Como é que diz atualmente em inglês? Currently. Qual que é a lógica por trás de currently? Você tem ly, sufixo mente, assim como você tem aqui em actually, e a palavra current é como se diz atual em inglês. Então, current, atual, diferente de actual, que é real, factual, é um falso cognato, beleza? Current, atual, currently, atualmente. São coisas completamente diferentes. É um bizu importantíssimo. Quando isso cair na sua prova, você vai mandar uma mensagem lá no Instagram falando: Lucas, que bom que eu prestei atenção naquelas falas do Adelante em que você falou de actually. Beleza? Pega esse bizu aí. Aí ele fala, pode, na verdade, de fato, reduzir a satisfação que as pessoas sentem acerca da vida delas, né? Their life. Esse their aqui, o CESP adora cobrar em questões de referência. Isso pode diminuir a maneira, né, a satisfação que as pessoas sentem em relação à vida delas. Então, qual é o referente desse there? People, em relação à vida de quem? Delas, quem? Das pessoas, ok? Can it really be possible that Facebook makes you sad? Será que é possível mesmo que o Facebook te deixe triste? Until recently, até recentemente, vou marcar aqui de novo, os sufixos de advérbio, né? Até recentemente, Phil had studied this question, and the little evidence that did exist actually hinted that the social network has a beneficial effect. Veja bem, ele fala que até os anos recentes, né, até recentemente, poucos haviam estudado. Few ao contrário de many.
Many, muitos, few, poucos. Tinham estudado essa questão. E o pouco de evidência, little, é o contrário de much. Vamos lá. Many é muito, few é pouco, much é muito, little é pouco. Qual que é a diferença? Vamos lá ampliar. Much e little são usados para coisas incontáveis. É muito e pouco de coisas incontáveis. Todos os líquidos, por exemplo, em inglês são incontáveis. Então eu falo much water, não many water. Eu falo little water e não few water, beleza? Enquanto many e few, por sua vez, são usados para substantivos que sejam countable. Contáveis. Por exemplo, as canetas são contáveis. Então, se eu tenho muitas, eu falo que I have many pens. Ou few pens, no sentido de que eu tenho poucas. Tranquilo? Essa é a diferença. Então ele fala, poucos tinham estudado essa questão, e a pouca evidência, né, que existia, realmente, actually, factualmente, realmente, indicava, esse hinted achava, tinha a opinião de que a rede social tinha um efeito benéfico. Só que, em 2009, ou 2009, as duas pronúncias são possíveis, Sebastian Valenzuela and colleagues at the University of Texas at Austin, na Universidade do Texas, na cidade de Austin, measured how life satisfaction varied among over 2,500 students who used Facebook, and they found a small positive correlation. Em 2009, por exemplo, ele está justificando aqui o uso benéfico, colocar de verdinho as coisas são de interpretação. Até recentemente, a maioria das pesquisas indicava que tinha um efeito benéfico. Por exemplo, em 2009, o Sebastian Valenzuela, da Universidade de Texas, mediu, to measure significa medir, a satisfação de vida entre pessoas, né, entre mais de 2.500 alunos. Among, você vai anotar para mim como algo que cai também muito no CESP. Among é um sinônimo de entre do português, significa entre, mas muito cuidado com isso, vou colocar até de vermelho essa parte. Esse among não é a mesma coisa que between. Ambos significam entre no inglês, só que between é um entre, que é de posição, por exemplo, entre duas pessoas ou duas coisas, e among é mais de duas pessoas ou mais de duas coisas. Aqui ele está falando que ele mediu, né, como a satisfação variava em pessoas entre aí mais de 2.500 alunos. Eu não posso falar between 2,500 students, não faz sentido. Eu falo que I am between the wall and the camera. Eu estou entre a parede e a câmera, porque atrás de mim está a parede e na minha frente está a câmera. Então eu estou posicionado em relação a essas duas coisas. Agora, we are among ourselves. Nós estamos entre nós. God is among us. Deus está entre nós no sentido de estar convivendo com todos nós. Tranquilo? Ele mediu de mais de 2.500 alunos que usavam o Facebook. Esse who aqui também, que sempre cai. Quem já viu ele mais de uma vez e mais de uma prova, né? Que referente a pessoas, está se referindo a students, por isso que ele está caindo. E eles encontraram uma correlação positivamente pequena, né? Então, mas existia ainda uma correlação positiva. No entanto, yet, o yet adversativo aqui, Entretanto, no entanto, contudo, todavia, é um sinônimo aí. O highlighter é amarelo mesmo. E a caneta, eu quero a vermelhinha. É um sinônimo da palavra favorita do CESP ever, que é a palavra however. Que entretanto, no entanto, contudo, todavia, significa a mesma coisa que yet. Yet last summer, no entanto, no verão passado, a team of psychologists from the University of Michigan in Ann Arbor and the University of Leuven in Belgium, a Universidade de Michigan no lugar chamado Ann Arbor e a Universidade de Leuven, na Bélgica, decidiram cavar um pouquinho mais fundo. To drill é cavar, ir além. A bit é um pouquinho, a little bit. Deep, profundo, deeper, um pouco mais fundo. Então, eles foram um pouco mais fundo no estudo deles do que o Sebastian havia ido, né? By evaluating how life satisfaction changes over time with Facebook use. Então, este primeiro estudo teve um sentido benéfico, beneficial, mas não analisava over time, ao longo do tempo. Analisava em um momento estanque. Esse daqui analisou over time, ao longo do tempo.
Conforme as pessoas iam usando o Facebook, eles foram medindo a satisfação deles. Ethan Kross and colleagues, esse é o novo estudo. O estudo do Ethan Kross, que é diferente do estudo do Sebastián Valenzuela. And colleagues questioned the group of people 5 times a day over 2 weeks about their emotional states. Fizeram perguntas sobre um grupo de pessoas 5 vezes por dia ao longo de 2 semanas sobre o estado emocional delas. They asked questions such as, usaram pesquisas, né? Fizeram perguntas do tipo: how do you feel right now? Como você se sente agora? How lonely do you feel right now? Lonely é sozinho. Quão solitário você se sente agora? How much have you used Facebook since we last asked? Então, por quanto tempo, né? How much é how much time. Por quanto tempo você usou o Facebook desde a última vez em que nós nos falamos? And so on. So on indica assim por diante. E assim sucessivamente. This gave them a snapshot, uma fotografia, né, uma ideia, of each individual's well-being and Facebook usage throughout the day. Essas perguntas deram a eles, afinal foram 5 vezes por dia durante 2 semanas, né? Um senso de bem-estar. Well é bem, to be é o verbo to be, de fato, né? Que significa ser ou estar. Well-being é o bem-estar. Eles tiveram, então, uma fotografia, né, de como estava o bem-estar dessas pessoas em relação ao uso do Facebook ao longo do dia. Through, através de, throughout, ao longo de. É um sinônimo de over the day, que foi usado aqui em cima. Over time, over the day, throughout the day. Finalmente, ele fala que the team found, eles encontraram, né, encontraram a resposta, that Facebook use correlated with a low sense of well-being. Vamos lá, eles encontraram então, diferentemente do estudo do Valenzuela, do Sebastián, que o uso do Facebook estava correlacionado com pouca percepção, um sentido baixo, low sense of well-being. Ou seja, estava associado a um pouco bem-estar, a uma baixa autoestima. The more people use Facebook over 2 weeks, quanto mais as pessoas usaram o Facebook, quanto mais as pessoas usaram o Facebook ao longo dessas 2 semanas, the more, therefore, more, their life satisfaction levels declined over time. Então, quanto mais elas usavam o Facebook, mais houve um declínio da sua autoestima, né? Da sua satisfação. Então, elas passaram, em um primeiro momento a sensação era boa, mas conforme elas aumentavam o tempo de uso, diminuía o seu sentido de bem-estar. Rather than enhancing well-being, a expressão rather than é super cobrada pelo CESP, presta bastante atenção, significa ao invés de, no lugar de, é preferível a, ou seja, mais do que, ao invés de aumentar, to enhance, é o contrário de to decline. Decline, diminuir. Enhance, melhorar, aumentar, sinônimo de improve. Ao invés de melhorar, aumentar o bem-estar, these findings, essas pesquisas, né, esses achados, suggest that Facebook may undermine it. O Facebook pode miná-los, ou seja, diminuir, dificultar o sentido de bem-estar. Vamos lá então? According to, não pode julgar com base em nada, é só com as informações do texto, nada de inferência. Vamos ver aqui os itens. O item 100 fala assim: in the sentence, it could actually reduce the satisfaction. Olha só, faz um asteriscão neste item que você vai me agradecer demais por eu ter te dado essa aula. Veja bem, na frase it could actually reduce the satisfaction, the expression actually can correctly be replaced with today. E aí, certo ou errado? Pé, tá errado. Ele quer que você pense em actually como atualmente, mas não é. Actually é um falso cognato. Lucas, o que seria equivalente a today, então? Currently. Atualmente, hoje, nos dias de hoje, ó. Aí sim. Nowadays, nos dias de hoje. Currently, atualmente. Today, hoje ou hoje em dia. Actually, não. Actually é in reality. In fact. Nada a ver. A 101 fala que the author mentions the study by Kross and colleagues to reinforce
the findings of Valenzuela and colleagues. Ô, gente, vamos lá. Ele está dizendo que ele menciona o estudo do Cross, que indicou um declínio no bem-estar das pessoas em relação ao uso do Facebook, para reforçar, ou seja, corroborar o que o Valenzuela e os seus colegas tinham encontrado. Só que não é verdade. Afinal, o Valenzuela encontrou traços de positivo no uso do Facebook. E o Cross encontrou, na verdade, um declínio significativo do bem-estar. Então, não foi para reforçar. Tá errado. A 102 fala que in the phrase their emotional state, o estado emocional delas, a palavra their refers to Ethan Cross and colleagues. A gente já viu que não. O item tá errado, mas vamos voltar lá. Linha 23. Ó. Their emotional state. Ethan Cross e os colegas dele questionaram um grupo de pessoas, de pessoas 5 vezes por dia sobre o estado emocional delas. Delas quem? Do próprio pesquisador? Não. Delas, das pessoas. Então esse there não se refere ao Ethan Cross, there se refere a group of people. Tá errado. E por último, in the phrase rather than, ao invés de, no lugar de, enhancing well-being, melhorar o bem-estar, the expression rather than, tá vendo como é muito cobrado as coisas que eu tô falando? Presta atenção. A expressão rather than introduces a contrast between the two ideas that follow. Introduz um contraste, ou seja, uma diferença, uma adversidade entre as duas ideias que seguem. De fato, ele tá certíssimo. Ele fala aqui, ó, que ao invés de melhorar o bem-estar, ou seja, levar para cima, pode undermine it, minar, levar para baixo. As ideias não são contrastantes? Uma aumenta, a outra diminui. O item está corretíssimo. Tá aqui o gabarito para vocês. E a gente conclui aqui mais uma das nossas aulas desse bloco muito importante e significativo para a sua preparação para as provas de inglês do CESP. See you in the third one. Bye bye.